Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Pod Saúde P, esse podcast que foi pensado, criado para trazer temas importantes, necessários para o seu dia a dia, para você curtir, compartilhar. Já te convido para dar um like aqui no nosso canal, compartilhar também todos os conteúdos que já estão disponíveis aqui no YouTube do Pod Saúde P. Hoje a gente vai trazer aqui dois temas muito interessantes. Um deles é o autismo. Um tema que ainda exige muito aprofundamento, muitas questões que ficam em aberto para a gente conversar mais e descobrir mais, para saber como tratar e conduzir melhor o tratamento. Para isso, nós convidamos a médica pediatra Lorena Mesquita, que está aqui com a gente. Olá, doutora Lorena. Olá, um prazer estar aqui hoje. Muito obrigada por ter aceito aqui o nosso convite para conversar sobre o autismo, mas também sobre a atrofia muscular espinhal, que é outra doença que daqui a pouco a gente vai falar. A doutora Lorena é uma profunda conhecedora e, mais que isso, né, uma apaixonada pelo tratamento que é administrado às crianças que nascem com essa condição. Por falar em crianças que nascem com essa condição, doutora Lorena, o autismo ou o transtorno do espectro autista, a criança, a pessoa já nasce com ela, uma condição que já vem formada do útero. A gente pode dizer isso? É porque assim, o que a gente sabe sobre o autismo? O autismo realmente é um transtorno que leva a criança a ter algumas alterações clínicas. E o que acontece? A gente sabe que o autismo ele tem uma base genética. Claro que o meio interfere, existem fatores externos que interferem nessa condição genética. Então, o que acontece? A criança já tem esse gene que favorece a característica do autismo. Mas os fatores ambientais, às vezes fatores intraúteros, fatores durante o nascimento, acabam levando aquela criança a apresentar os sinais do autismo. Então, existe sim uma parte genética importante do autismo, né? Mas existem outros fatores, como eu falei, esses fatores ambientais que acabam interferindo nessa genética. Quais são esses fatores? Por exemplo, a criança prematura. Então, a criança prematura ela tem uma chance maior de ter esses transtornos, que é o transtorno do espectro autista. A mãe, durante a gestação, que pode ter algumas infecções, a presença de diabetes mellitus durante a gestação, aquela criança que nasce com baixo peso, que fica um bom tempo em UTI. Então, assim, a criança já tem uma predisposição genética e tem esses fatores externos, esses fatores ambientais que podem interferir e a criança acabar evoluindo para um transtorno do espectro autista. Uma condição genética significa dizer que alguém da família anteriormente já trazia esse gene? Esse gene, exato. É uma condição que, às vezes, assim, quando você vai conversando com a família, eles sempre falam, tem um primo, tem um tio, tem uma pessoa da família, um pai, que tem algum outro caso na família. Então, muitas vezes a gente relaciona. Claro que existem condições que você vai buscando e você não encontra. Mas toda essa parte genética, essa parte de alteração genética, né, que a gente sabe que o gene ele pode ir aos poucos sendo modificado, aí acaba levando a esse transtorno do espectro autista. Em que momento o pai, a mãe começa a perceber os sinais de que aquela criança é portadora do TEA? É interessante isso aí, porque foi exatamente isso que me levou a estudar mais sobre o autismo. O que acontece? Eu sou pediatra. Eu venho acompanhando essas crianças porque quem acompanha mensalmente a criança é o pediatra. Quem acompanha aquela criança todo mês até um ano é o pediatra. Depois a gente vai se passando para de 3 em 3. Então, assim, é o pediatra que primeiro sinaliza aquela alteração na criança. Então, daí eu comecei a me especializar mais nessa área do autismo exatamente para me ajudar nesse sentido. E aí, o que acontece? Existem crianças que, por incrível que pareça, você começa a perceber ali com 6 meses, 7 meses... Sabe, coisas simples, por exemplo, o olhar da criança, aquela criança que quando você vai brincar com ela, ela não sorri, aquela criança que ela não olha muito nos teus olhos, é aquela criança que a mãe está dando de mamar e ela não olha nos olhos da mãe. Então, assim, hoje você consegue identificar cada vez mais cedo esses sinais. Então, quando aquela criança que vai no teu consultório, que ela tá ali com 4 e 5 meses, e tu vai examinar, e tu faz um sorriso para ela não sorri para ti, e que tu começa a conversar com ela não tem aquela interação contigo, aquela interação social de olhar nos teus olhos, porque a criança, ela olha nos olhos do adulto, né? Então, quando você começa a ver, aí você começa a conversar com a mãe, e durante a amamentação, como é?
Aquela criança que não gosta de ser colocada no colo, sabe? Que a mãe pega para dar um carinho, a criança chora, a criança não gosta. Aquela criança que muitas vezes só quer mamar em uma determinada posição. Então, são crianças que você, peraí, alguma coisa tem, deixa eu ficar observando todo mês. Então, você vai todo mês observando e vai conversando com a mãe, explicando, olha, estimula bem, faz carinho, não bota tela, coloca musiquinha para estimular. E assim a gente já vai observando todo mês. Interessante essa questão da amamentação, doutora Lorena, porque eu que já amamentei 2 filhos, é um momento de muita intimidade, né, entre a mãe e o filho, e é um momento que realmente há aquela troca do olhar. Troca do olhar, o vínculo afetivo, da criança olhar nos olhos, da criança sorrir quando a mãe está chegando para pegar a criança no colo. Então, assim, e isso é muito comum quando a mãe já tem outros filhos, né? Então, quando a mãe fala assim, doutora, eu tô achando estranho. Porque Meu outro não fazia assim. Exato. Porque às vezes em uma consulta passa algumas coisas despercebidas, principalmente quando é menor a criança. Então às vezes a mãe diz assim, doutora, é diferente. O outro não chorava tanto, esse chora muito. E aí a gente começa a ver, não é cólica, tá evacuando normal. Então assim, a gente vai começando a observar desde muito cedo esses sinais do autismo. E aí é importante que cabe a gente identificar isso cedo e intervir cedo, né? Porque quando você consegue intervir cedo, você começa... Às vezes, sabe uma coisa bem simples, que a mãe fala assim, doutora, a pega da mamada é diferente dos outros. Pega, dói muito meu peito, machuca muito. Por quê? Porque muitas vezes a criança tem uma dificuldade motora na sucção. E aí, junta isso com a criança, não olha nos olhos, a criança é muito chorosa, é muito irritada, é um sinal de alerta. Aquela criança que, mesmo o bebê, ele tem essa capacidade de demonstrar essa irritação. Irritabilidade, de muitas vezes, assim, não querer o toque, não querer, às vezes, uma determinada posição só para dormir, porque o autista, ele tem muito disso, de não mudança de rotinas. Algumas dessas estereotipias estão muito relacionadas a isso, a não mudança de rotina. Então, às vezes, a criança só quer dormir no mesmo ambiente. A criança só quer dormir da mesma forma. Às vezes, quando você muda o local, vai para casa de alguém, numa viagem, a criança se estressa, chora muito. Então, assim, cada vez mais cedo a gente vem observando esses sinais. E é importante que o médico, principalmente o médico pediatra que está vendo aquela criança todo mês, possa começar a ter sinais de alerta quanto a isso. Claro que não é só isso. Doutor, quer dizer que toda criança que chora agora é autista. Não. Mas aí a gente vai ao sinal de alerta. Deixa eu continuar todo mês observando, ver se aparece algum outro sinal. E assim a gente consegue intervir mais cedo. Aquela criança que demora para falar e a gente vai para uma fase um pouco maior. Passou aí esse primeiro ano de acompanhamento, observando esses sinais. Ali entre 1 e 2 anos também há outros sinais que são mais fáceis de perceber. Isso. Esse diagnóstico do autismo ele se torna mais evidente mais ou menos nessa faixa etária de 1 ano e 3, 1 ano e 4 meses, né? Antes disso, são sinais bem sutis que você precisa realmente estar muito atento para identificar o autismo. Então, depois que passa essa fase de 1 ano e 3, 1 ano e 4, existem alguns sinais mais evidentes. E o atraso da fala é um dos primeiros, né? É uma das primeiras coisas que mais chama a atenção da família e chama a atenção também do pediatra que está acompanhando aquela criança. Existe aquela criança que falava, então isso aqui é aquela criança que até 1 ano falava mamãe, papá, dá. E existe aquela criança que aí depois de 1 ano ele parou de falar. Então, os pais chegam para a gente e dizem, doutora, eu estou percebendo que agora o que ele falava não fala mais. É um sinal de alerta. E existe aquela criança que realmente, quando era bebezinho, ainda emitia alguns sonzinhos, bababá, mamamã, e depois parou tudo. Então, só aqueles balbucios e depois não teve a fala. Então, isso é um sinal de alerta. Só que aí a gente precisa ver todo o contexto daquela criança. Por exemplo, é uma criança que passa o dia assistindo televisão, é uma criança que só convive com adultos, é uma criança que fica com outras pessoas, que a pessoa que cuida não estimula aquela criança. A criança só tem um atraso na fala ou a criança tem outras coisas, por exemplo. É uma criança que tem atraso da fala, que caminha na ponta dos pés. É uma criança que se irrita quando você dá um abraço. É uma criança que não gosta, por exemplo, que pinte o cabelo. Que chora por qualquer coisa. Que chora por qualquer coisa. Que não aceita ser contrariada. É aquela criança que quando ela tá brincando, ela pega o menino que tá brincando ali com o carrinho, aí ele deita no chão e fica olhando pra rodinha do carrinho o tempo todo. É uma criança que quando a mãe liga o liquidificador, ele corre e bota a mão no ouvido porque aquilo incomoda e chora muito. Então, assim, a gente precisa ver, não é só um atraso na fala. É um atraso da fala com outros sinais associados.
E aí é que a gente precisa passar por toda essa investigação. E esse acompanhamento, esse tratamento, ele deve começar, porque é multidisciplinar também, né? Ele deve começar a partir de que idade? Fechando o diagnóstico. Na realidade, eu sempre falo assim, percebeu alguma coisa diferente, começa logo, né? Então, por exemplo, aquele bebezinho lá no comecinho, que a mãe fala, doutora, eu tenho dificuldade de amamentar, a pega tá ruim, vamos começar com a fono. Doutora, eu percebo assim que às vezes ele tem algumas coisas que não acompanha com o olhar. Vamos começar o estímulo? Começa com a fono, começa com a terapeuta ocupacional, uma psicóloga para também dar esse apoio para a família, para ajudar nesse acompanhamento. E esses profissionais, eu sempre falo assim, levar para o profissional te dá algumas orientações para você também dar continuidade a tudo isso em casa. Como estimular a sucção daquela criança em casa? Às vezes são coisas simples, você vê uma introdução alimentar. Às vezes a criança, nos 6 meses que a gente começa a introdução alimentar, tem algumas crianças que têm dificuldade para iniciar essa alimentação. E aí a gente precisa, às vezes a fono também ajuda nessa introdução. E na criança maior, né, que quando você realmente está, até mesmo antes de você fechar um diagnóstico, tem atraso na fala. Vamos começar com a fono. Vamos começar com a psicóloga, vamos começar com o terapeuta ocupacional, para a gente começar o quanto antes o estímulo daquela criança. Porque essa idade, até mais ou menos os 3 anos da criança, a criança está numa grande fase de desenvolvimento neuronal. É uma grande fase que aquela criança está passando do seu desenvolvimento. Então, quanto mais estímulos aquela criança receber, melhor vai ser o seu desenvolvimento. Que acontece também muito de os pais não terem essa percepção, às vezes o médico também não teve aquela percepção, passa batido, a mãe muitas vezes precisa ficar o dia fora de casa trabalhando, o pai também. Às vezes o cuidado para outras pessoas. Aí não tem esse estímulo e aí às vezes o diagnóstico pode cada vez mais tardio. E tem aquela coisa assim, toda criança tem seu tempo, e não é. Nem toda criança tem seu tempo. Claro que existem algumas condições que a gente precisa ficar atento. Por exemplo, uma criança quando ela nasce prematura, a gente tem que fazer a idade corrigida dela, que existe a idade cronológica e a idade corrigida. Então, a criança nasce prematura, ela nasceu prematura, então eu tenho que estar sempre corrigindo a idade dela, pelo menos ali até os 2 anos. Então, assim, ela nasceu prematura, aí ela está com 1 ano, mas a idade corrigida dela ainda está com 8 meses. Então tá no tempo dela. Mas aí, depois disso, a criança precisa acompanhar, precisa ter os marcos de desenvolvimento. E é interessante que, não sei se você já viu, mas a carteirinha da vacinação da criança, quando você abre a carteirinha, ele mostra os marcos do desenvolvimento. Até para aquelas pessoas que muitas vezes não têm esse acompanhamento mais intenso como pediatra, muitas vezes não consegue ir num médico, num especialista, ela pode pegar no livrinho dizendo, meu filho está com tantos meses, ele está aqui, é para ele fazer isso, ele não faz. Então deixa eu procurar logo o médico lá do posto e dizer, doutor, meu filho não faz isso, eu acho que está certo. Interessante isso, essa dica da carteira de vacinação, porque é um instrumento que está ali fácil, todas nas mãos de todas as mães, né, e todas as pessoas têm acesso. E aí, na pesquisa ali e na observação, ela pode ir vendo. Ela pode começar a identificar, por exemplo, assim, coisa simples. Meu filho tem 4 anos tem 4 meses e não sorri. É alguma coisa que pode ter um atraso. O meu filho já tem 1 ano e não fala nada. Olha, aqui na carteirinha está dizendo que com 1 ano é para ele falar tantas palavras, ele não fala. Então, a mãe já consegue ir atrás disso e consegue já estimular. Eu queria só voltar aqui numa questão, doutora, a questão genética. Se um casal, né, tem um filho que nasceu com essa condição e começa a se perceber logo nesses primeiros sinais ou mesmo ali entre 1 ano e 2, um outro filho também tem chance de ser chance de ser autista. E quando primeiro filho é mulher, também a chance ainda é maior. Existe essa chance. E é aí que a gente consegue, às vezes, identificar um outro autista. Porque, às vezes, os pais chegam pra gente assim, com um bebezinho de 2 meses. Doutora, ele não tá sorrindo. Mas você tem 2 meses. Mas o meu filho é autista, doutora. Então, eu já tô de olho aqui nesse. Então, tem uma chance bem elevada dos próximos filhos serem autistas. E por que acontece mais em meninos do que em meninas? A prevalência é maior em meninos, então isso aí está muito mais relacionado também a essa parte genética, né? Entendi. A genética, o gene que é alterado, então está mais relacionado aos meninos. Mas, assim, existem já diversos estudos que mostram que em cada 40 crianças, um vai ter um diagnóstico de autismo. De 4 para 1, né? Muito,
E essa No caso dos meninos, de quatro menos isso. Mas meninos de uma menina. Em geral, a cada 40 crianças, independente do sexo, uma vai ter um diagnóstico de autismo. Ou seja, é uma prevalência muito alta. E a gente também, por isso, a gente percebe hoje muitos diagnósticos tardios de pessoas que provavelmente passaram a vida toda e não foram diagnosticadas nem tratadas. Muitos pais, às vezes, chegam pra gente e falam, doutora, eu vou procurar um neuro, porque eu acho que eu sou autista. Porque quando a gente faz o diagnóstico do filho, que a gente começa a falar algumas características, ele começa a voltar no passado da infância dele e ele começa a dizer, olha, eu era assim, eu gostava de pegar meus carrinhos, eu gostava de colocar um do ladinho do outro. Eu gostava de pegar as coisas em casa da mamãe e começa a colocar uma em cima do outro. O autista, ele gosta muito assim, uma das características deles é gostar de enfileirar. Então, às vezes, eles pegam, não é só carrinhos, às vezes a criança pega os carocinhos de feijão, pega umas pedrinhas e começa a colocar assim, um do ladinho do outro, um na frente do outro. Ou ele pega as panelas da mãe e começa a colocar uma em cima da outra. Então, eles gostam muito de empilhar e de enfileirar. E aí, às vezes, os pais começam a voltar. Eu tive atraso na fala, eu tive uma dificuldade de socialização, eu era muito introvertida, não gostava muito de socializar, eu não gostava de participar das atividades da escola, e eu tinha uma mania de fazer isso, de gostar de empilhar, de enfileirar, eu tinha sensibilidade a alguns barulhos, ainda hoje eu tenho. Aí o pai diz, não, olha, eu acho que eu sou autista. Só que lembrando que o diagnóstico do autismo ele é baseado no DSM-5, que nesse DSM-5 é um livro que ele coloca todos os critérios para se fechar esse diagnóstico. E entre esses critérios, esses sinais e sintomas têm que ser iniciados na infância. Sim. Então, assim que a gente mesmo que o diagnóstico seja na adolescência ou no adulto, mas volta. Tem que voltar. Todos os sinais e sintomas têm que ser iniciados na infância. Vamos falar sobre os níveis de suporte do autismo, né? Que nós temos 3 níveis de suporte para o transtorno do espectro autista. O nível 1 é o mais leve, digamos assim. É o nível 1 de suporte. A gente se baseia muito nesse suporte, suporte de uma maneira geral. Desde suporte de terapias, por exemplo, uma criança que precisa de múltiplas terapias, que ele precisa de uma intensidade de terapias. Então, por exemplo, uma criança do nível 3, ele precisa de fono, uma carga horária elevada de fono, ele precisa de uma carga horária elevada de psicólogo, de terapeuta ocupacional. Então, a criança precisa de muito suporte, de muito, muito suporte. O nível 2 é aquela criança que tem uma carga horária mais reduzida, então ele precisa de algumas terapias, mas ele precisa de um suporte não tanto. E o nível 1 é aquele nível que realmente não precisa de tanto suporte como os outros. E nesse suporte está desde as terapias, desde o suporte de família, suporte de escola. Então, tanto de suporte realmente que a criança precisa. E, às vezes, quando a gente vai fechar um diagnóstico de uma criança, que a gente fala, doutor, e aí é nível leve, moderado, é nível grave? E aí, às vezes, assim, o médico, é um nível leve, teu filho tem um nível leve. Eu nem gosto muito de falar isso, porque às vezes o nível leve para mim não é leve para a mãe. Porque você recebe. E às vezes também não é um leve para quem tem o transtorno, né? Porque às vezes você fala, é leve, mas é um autismo. Entendeu? Então, às vezes, a mãe, quando recebe aquele diagnóstico, que o médico fala assim, mas é um nível leve, teu filho tem um nível leve. Mas assim, a gente precisa entender que para aquela mãe, ela tá recebendo um diagnóstico de autismo. Então, para ela não é leve, né? Ele pode ter sinais e sintomas um pouco menos intensos, ele não vai precisar de tanto suporte, assim, ele vai ter um bom desenvolvimento, mas é um autista. Então, para a mãe, ainda mais nessa nossa sociedade hoje, um diagnóstico de autismo não é fácil. E às vezes dentro da família, eu sei que no seu consultório você vive muito isso, essa dificuldade de aceitação. De aceitação. A própria família, assim, é cruel às vezes, sabe? Com as mães, com os pais. Às vezes a mãe tem certeza de que a criança é autista. O pai, não, isso é besteira. Isso aí é coisa da televisão. Isso aí é coisa da mídia. Não é. Esse menino já tá bem. E aí Só que o pai, muitas vezes, é aquele que passa o dia trabalhando ou quem fica mais com a criança é a mãe. Então, a mãe que identifica mais. Às vezes, as avós acham que aquilo ali é falta de taca, aquilo ali é porque ela mimou demais, e nem sempre. Mas é porque, assim, às vezes, algumas pessoas não entendem. Então, a gente precisa realmente, eu às vezes falo, conversa com a avó, traz a avó para consulta para a gente conversar, para tirar, às vezes, as dúvidas dela. Porque a gente precisa conscientizar mais as pessoas e lembrar que o autismo não é doença, o autismo não é um problema de cabeça, como as pessoas falam, isso é loucura, não é? Não, mas existe muito isso. Olha, eu conheço casos de pessoas que nem a mãe, nem o pai aceita, toda a família percebe que há aquela condição, eles
eles não querem aceitar e aí a pessoa não recebe o tratamento, vai crescendo e as consequências... Porque assim, aquela história que eu falei desde o começo, o cérebro, aquele cérebro da criança que está em fase grande de desenvolvimento, passa por podas neurais, tudo isso. Se ele for bem estimulado, ele vai ter um desenvolvimento bom. Mas aquele cérebro que é a mãe, que é o pai, que acha que não está acontecendo nada e ele está ali se formando sem o estilo correto, as consequências vão vir mais na frente. E vem. E essa interação social, ela é uma característica muito presente em todos os níveis de suporte, né? É a dificuldade de interação. E quando a gente fala de dificuldade de interação social, não é só aquela criança que não gosta de socializar, que não gosta de brincar com outras crianças. Existem diversas formas dessa deficiência de socialização. Desde isso de, às vezes, a criança até brinca com outra criança, ela está ali do ladinho, mas ela não divide o seu brinquedo. Ela até consegue ficar do lado da criança, mas ela não divide, ela não gosta daquela criança, ela não brinca, não interage bem com aquela criança. Até outras coisas típicas, como, por exemplo, aquela criança que não gosta de atividades de muita gente, de muitas pessoas, que não gosta de se aparecer naquelas atividades de escola, de participar dessas atividades com muitas pessoas. Aquelas brincadeiras mesmo, assim, pequenas de grupo que a professora tenta fazer. Vamos contar uma historinha aqui. Aí a professora junta e ele é aquele que quer sempre ficar aí separadinho, não quer interagir socialmente com aquelas outras crianças. Coisas do tipo, eu prefiro ficar em casa, aqui trancada no meu quarto, do que ir para fora socializar com a minha própria família. Está ali meu pai, minha mãe, meus irmãos. Então, assim, existem diversas formas desse isolamento social, desde as crianças menores até os maiores. A gente está falando do pediatra, né? Tem a fonoaudióloga, tem o terapeuta, muita gente que entra. E na escola, muitas vezes, o professor ajuda a identificar. E eu vou lhe falar que muitas vezes é o professor que chama a família e diz assim, mãe, leva teu filho no especialista. Porque, olha, e às vezes o professor tem esse receio de falar, porque não sabe como é que os pais vão aceitar. Mas os professores é quem mais identificam. Porque os professores é quem vê que um grupo de uma sala de 15, 20 crianças, tem um que está diferente de todos os outros. Tem um que na hora da historinha não quer participar, quer se isolar. Tem um que o professor fica chamando e ele não atende. Ele nem olha, o professor chama por várias vezes, ele nem olha. É aquele que quer ficar sempre sentado e ele vira de costas quando o professor está para fazer alguma atividade. É aquela criança que gosta de, às vezes, ficar deitado no chão. É aquela criança que, na hora que chega, vai direto sentar naquela cadeira. E se aquela cadeirinha estiver ocupada, ele faz uma zanga, ele se joga no chão, ele chora porque ele quer exatamente aquela cadeira. É aquela criança que, muitas vezes, só escolhe um coleguinha para brincar. E só brinca com aquele coleguinha, não brinca com as outras crianças, sabe? Então, o professor vai começando a identificar. E aquela criança tem um pouco mais de atraso na fala. E aí, o professor vai observando que ele tá pegando o brinquedinho. E ele não dá função àquele brinquedo. Ele não pega aquele brinquedo e não faz a função que é daquele brinquedo. É aquela criança que pega os lápis de cor, começa a colocar tudo no ladinho do outro, organizado por cores. Então, o professor chega e diz, mãe, olha, leva teu filho no especialista porque eu tô vendo isso. Leva só para ver se tem alguma coisa, se realmente faz parte do desenvolvimento dele. E aí a gente está falando dessas crianças que foram para a escola, que tem ali aquele talvez nível de suporte 1, que começam a ter o relacionamento com outras crianças. Sim, mas a gente tem aquele nível de suporte 3, que é um desafio, muitas vezes, muito maior para a família, porque em muitas condições é agressivo, né? Dentro do ambiente escolar pode provocar situações tanto que podem ser ruins para eles como para outras pessoas. E aí já existe, inclusive, o acompanhamento terapêutico dentro da sala de aula. Essas crianças, na realidade, eles têm direito a esse acompanhante em sala de aula. É difícil, muitas vezes principalmente nas escolas públicas. Mas seria importante que eles estejam, porque esse acompanhante não é só para, vai na hora da comidinha, na hora do lanche, tá lá para ajudar, para levar no banheiro. Não é só para isso, mas é também para ajudar na socialização com as outras crianças.
é para ajudar naqueles momentos que tá, por exemplo, a sala tá muito barulhenta, peraí, ele se irrita com barulho. Vamos dar uma voltinha ali fora, vamos passear um pouquinho com tia. Professora, tenta acalmar as outras crianças e vou dar uma voltinha com ele, depois volta. Então, e vai ajudando, ó, presta atenção aqui, a tia tá ensinando ali. Vamos fazer juntos, entendeu? Esse acompanhante de sala de aula é importante para isso, para socialização, para ajudar aquela criança, às vezes, no momento que não tá legal, acalmar, dar aquele suporte para ele não entrar no momento de agressividade, de agitação, de inquietação. Percebeu que ele já tá ali alinhado, peraí, pega ele, dá uma voltinha ali pelo pátio da escola e volta. Ou realmente, não, mãe, hoje ele não tá legal, vamos ligar. Alguma coisa aconteceu aqui porque, como eu falei, eles gostam muito tudo do mesmo jeito, da mesma rotina. Às vezes alguma coisinha ali não saiu bem, às vezes ele não dormiu bem, ele tá muito irritado. Então, mãe, ó, vem buscar, porque agora hoje não tá legal. E aí acaba levando aquela criança para casa. E aí a gente tem alguns que têm o hiperfoco, né? Que são aqueles até brilhantes, né? Considerados realmente brilhantes. A gente tem celebridades conhecidas mundialmente que se destacaram, né? Que tiveram, alguns até que já morreram, que tiveram o TEA e se destacaram brilhantemente, né? O hiperfoco traz para ele essa condição de ser um diferenciado naquela área. Porque o hiperfoco existem hiperfocos, assim, por exemplo, eu tenho pacientes que têm hiperfoco em dinossauro. Tudo é de dinossauro. Tudo, desde o que assiste na televisão de dinossauro, os desenhos de dinossauro. E às vezes eu até oriento algumas professoras a pegar esse hiperfoco da criança para ajudar, por exemplo, nas tarefas. Ele gosta de dinossauro? Vamos fazer a tarefinha dele voltada para um monte de dinossauro, porque aquilo ali vai atrair mais a criança. E existe aqueles que têm hiperfoco em uma coisa assim, em astronautas, em astronomia, existe aquele que tem hiperfocos em números, então eles acabam se destacando muito naquilo. E existe aquelas crianças que têm o que a gente chama de altas habilidades, que são aquelas crianças que têm um QI mais elevado. Então, essas crianças a gente precisa tomar muito cuidado, principalmente nas escolas. Porque o que acontece? Aquilo ali que a professora está falando, ele já sabe. Então, ele perde o interesse. Então, acaba chegando num tempo que aquilo ali, tudo que a professora está falando, tudo ali ele já sabe. Então, o que ele vai? Ele vai começar a perder o interesse de ir para a escola. E aí, a escola precisa tomar cuidado. Porque a escola precisa começar a ver que aquela criança, ele terminou a tarefa primeiro. E aí, ele tá ali, ó. Começa a conversar com um, conversar com outro, começa a caminhar. Aí, a professora chega para os pais e diz, olha, ele tá... um hiperativo, porque ele termina a tarefa e ele vai conversar, vai atrapalhar as outras crianças, mas será que é porque aquilo ali que a professora ensinou, ele já sabe? Então a professora poderia ali pegar uma outra atividade, entregar para ele continuar fazendo outras coisas, porque aí ele vai começar a melhorar o foco dele naquilo, vai começar a se interessar mais pela escola, vai começar a ver que tem coisas que ele não aprendeu e aí ele vai começar a se interessar e ficar mais quieto. São pessoas que têm altas habilidades, que são extremamente inteligentes, que têm um QI elevado e aí ele precisa ser muito bem aproveitado para ter aquilo que ele tem o hiperfoco dele, aquilo que ele gosta muito, ele começa a se desenvolver. E a gente volta de novo para a questão do acompanhamento escolar, né? Como as escolas precisam também estar preparadas para essas escolas, crianças, adolescentes, públicas e particulares. E aí, quando a gente fala da rede pública, a gente já fica pela dificuldade. Porque eu conheço mães de crianças com autismo e que têm essa dificuldade, né? Não tem condições de trabalhar. Estão nas escolas públicas, mas não tem esse... Porque a gente precisa preparar a escola, precisa preparar a professora, precisa preparar desde aquela pessoa que fica na portaria para acolher aquela criança que chega, para saber que aquela criança que ele está ali agitado, que ele está chorando, que ele não quer ir para a escola, para saber assim, para tentar acolher, porque desde a entrada da escola até a sala de aula que aquela criança precisa realmente ser acolhida. Você chegou até aqui no nosso Pod Saúde Pi, essa conversa sensacional com a doutora Lorena Mesquita, médica pediatra. Eu queria que você desse um like aí, também compartilhasse esse conteúdo, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente a entender melhor o TEA, né, que é o transtorno do espectro autista. Eu queria mudar um pouquinho de assunto, porque a doutora Lorena também é uma das pessoas mais entusiastas no tratamento de crianças com atrofia muscular espinhal, a AME, que é uma doença grave, que também a criança já nasce com ela e para quem é administrada a medicação mais cara do mundo, né, que é o Zolgensma, que custa o quê, doutora? 5 a 6 milhões. 5 a 6 milhões de reais. Hoje nós temos no Hospital Infantil Lucídio Portela 5 crianças
que moram, são acompanhadas, capitaneadas pelo trabalho da doutora Lorena e que também recebe pacientes de outros estados para receber o Zolgensma aqui no estado do Piauí, porque o hospital também é um dos poucos do Nordeste que fazem a administração dessa medicação. Doutora, comece explicando para a gente sobre essa condição da AME. A atrofia muscular espinhal, ela é engraçada que assim, como o autismo, ela precisa ser diagnosticada cedo. Né? E muito cedo. O ideal é que ela seja diagnosticada no teste do pezinho. E alguns estados aqui do Brasil já estão colocando ela no teste do pezinho, né? O que acontece? Essa doença, que é uma doença genética, é uma doença hereditária, é uma doença degenerativa. Então, ela leva à morte dos nossos neurônios motores. E a gente nasce com todos os nossos neurônios, esses neurônios motores. Esses neurônios motores, eles são neurônios importantes desde funções básicas, como segurar o pescoço, sentar. Só que funções importantes, como o deglutir, o respirar, o caminhar. Então, todas essas funções, elas são desenvolvidas por esse neurônio motor. Então, a gente nasce com todos os nossos neurônios. E uma vez que esses neurônios morrem, eles não voltam, não regeneram. Então, o que acontece? Se uma criança que nasce com AME, ela não receber nenhum diagnóstico, nenhum tratamento, até os 6 meses, todos os seus neurônios motores já morreram. Meu Deus. Então, a chance daquela criança ter uma sequela grave ou ir a óbito é muito grande. A gente tem um percentual aqui de que 68% dos pacientes morrem até os 2 anos de idade. É muito grave, essa AME tipo 1. E 84%, doutora, até os 4 anos de idade. Isso. A prevalência é muito grande dessa doença, né? 1 para cada 10 mil. Então, é muita criança diagnosticada, né? Aqui no Piauí, a gente tem muitas crianças. Assim, hoje, lá no hospital infantil, a gente tem uma média de 24 a 25 crianças fazendo tratamento com outras medicações. E aí, assim, essa atrofia muscular espinhal, ela leva à morte desses neurônios motores. Então, assim, quando a criança nasce, então, a AME tipo 1, a criança tem os primeiros sintomas antes dos 6 meses de vida. E aí, o que acontece? Ela nasce, a mãe sempre fala assim, doutora, eu sempre achei ela mais molinha, os primeiros, sempre quando tem outros filhos, acaba comparando. E aí, à medida que vai passando os dias, e a gente fala assim, que na AME, tempo é motoneurônio. Então, assim, cada dia que passa, é um neurônio desse que morre. Então, a criança começa a ter morte desses neurônios. Aí, o que vai acontecendo? Aquela criança que chega aos 2 meses não segurou o pescoço. É aquela criança que, quando ela está mamando, a mãe percebe que toda hora ela está engasgando. É aquela criança que começa a chorar e é aquele choro fraquinho. Aí ela começa a ficar com dificuldade de respirar. Então, essa criança que começa a ter esses sintomas, aí já são sintomas mais motores, de controle cervical, de não conseguir sentar, de não conseguir engolir, não conseguir respirar. Então, essa criança, se não fizer nada, a criança começa a tossir, começa a engasgar, ela vai ter uma pneumonia, o leite materno ou o leite que ela toma a fórmula vai para o pulmão, aí ela vai ter uma pneumonia, ela vai ter uma parada, ela vai para o hospital. Quando ela chega no hospital, o músculo dela da respiração também não funciona, porque um neurônio dali também morreu. Aí o que vai acontecer? É uma criança que vai acabar indo para uma ventilação mecânica, dependente de uma ventilação, e aí vai tudo só piorando. Se não feito um diagnóstico e não iniciado um tratamento, que é exatamente o que as minhas crianças do hospital infantil têm. As minhas crianças do hospital infantil, elas não tiveram esse diagnóstico cedo. Eles não tiveram como ter esse diagnóstico. Então, quando elas chegaram aí pra gente, elas já estavam traqueostomizadas, então ela vai para o aparelho de ventilação, fica naquele aparelho de ventilação muito tempo, ele não consegue voltar a respirar só, aí é feito aquele corte no pescocinho, colocado um cânula ali onde fica a ventilação da criança. A criança não consegue engolir, então é feito um buraquinho na barriga, botado em gastrostomia e a criança se alimenta por ali. Então são crianças que não conseguem atingir os marcos de desenvolvimento, então ele não segura o pescoço, ele não senta, ele não caminha e ele fica dependente de um aparelho para respirar e um aparelho para comer. Doutora, para aquelas mães, né, também que já tiveram um filho com diagnóstico e aí engravidam novamente, aí a orientação do médico é muito importante para inicialmente já fazer logo esse diagnóstico para os outros irmãos. Foi assim que a gente fez o diagnóstico da pequena Heloísa, que é a nossa mascotinha. Tudo começou, essa questão do Zolgensma começou com ela, Heloísa. O irmão da Heloísa, ele mora no hospital. Então, ele não teve a oportunidade que ela tem.
Quando a mãe engravidou, ela é de Cristina Castro, imediatamente a gente mandou um kit para lá, nasceu, a gente orientou a enfermeira, fez, porque existem kits, um teste, que é o teste da bochechinha. Então, o exame, o diagnóstico pode ser feito só com esse teste, não precisa nem furar a criança. É um teste da bochechinha que você pega, é um kit específico. O que acontece? Essas indústrias das medicações, elas estão disponibilizando para a gente testes para que a gente possa fazer o diagnóstico precoce dessas crianças, de graça. Então faz pelo SUS. Não é nem pelo SUS, a indústria que... É a indústria que dá, só que assim, você, qualquer médico, eu tô achando essa criança aqui muito molinha, nasceu, tô achando ela muito hipotônica, eu lembrei daquela história da AME. Ele pode fazer um cadastro nessa das indústrias e eles mandam o kit para você, para sua casa. Você coleta e você envia de graça pelo Sedex. Em 10 a 15 dias sai o resultado do seu e-mail. Antes do Zolgensma, tem outras medicações que podem ajudar, né? E foi exatamente o que aconteceu com a Heloísa. Existem 2 medicações hoje que elas são totalmente fornecidas pelo SUS. Que é a primeira que a gente utilizou, que é a Amoxicilina e Risdiplam. Elas 2 fazem a mesma função. Porque o que acontece? Para você entender sobre as medicações, o que acontece? A AME, ela tem uma deficiência de uma proteína, SMN, que é a proteína de sobrevivência do neurônio motor. E essa proteína, ela é produzida por 2 genes, que é no nosso organismo, SMN1 e SMN2. E o que acontece? A criança que tem AME, ela tem 0 cópias, normalmente, do SMN1 e algumas cópias do SMN2. E aí, o que acontece? As medicações Risdiplam e Amoxicilina, elas aumentam essas cópias de SMN2. Só que esse SMN2, ele produz mais ou menos assim, uns 20 a 30% dessa proteína. O restante é SMN1. O SUS hoje libera, vai aumentar esse SMN2. E o Zolgensma, ele aumenta SMN1. Então, o que acontece? Ele é 80% SMN1. Então, quando você consegue aumentar mais, por isso que é tão caro o Zolgensma. E aí, o que acontece? A Heloísa, ela nasceu, mandei o kit, fez o teste. E eu sempre falo assim, que eu tenho na minha cabeça onde eu estava, que horas era, tudo quando chegou esse e-mail para mim. Que na hora que eu abri assim, marcante, né? eu perdi o chão, porque eu ainda tinha esperanças dela não vir. E aí eu disse, não, eu não vou, era um dia de noite, eu não vou ligar para a mãe, vou deixar ela ter mais uma noite de sono para amanhã ligar para ela. E aí de manhã cedo eu liguei para ela. Na mesma hora ela perguntou, foi alguma coisa pro Heitor? Eu não, foi. Saiu o resultado e veio positivo. Ela, doutora, não pode, eu fui positivo. Ela, doutora, será que não foi erro? Não tem como ser erro, porque tá bochecha, é de dentro da boca da criança. E aí foi só o tempo dela se organizar nesse dia. No outro dia ela já estava lá no hospital. Então, com 14 dias de vida, a gente estava fazendo a primeira dose da Amoxicilina, que é essa medicação que ela é fornecida pelo SUS. E o SUS dá pra gente. E essa medicação a gente consegue fazer assim, uma dose, a gente faz 4 doses, que a gente chama de dose de ataque, e depois faz uma manutenção. Mas essa medicação, ela é intratecal, ela é feita assim, aqui nas costinhas da criança, em centro cirúrgico, com uma pessoa especializada, tudo. A gente conseguiu ganhar muito tempo com a Heloísa. Quando a gente fechou esse diagnóstico cedo, que a gente começou essas medicações, a Heloísa teve um desenvolvimento muito bom, né? Até 1 ano e 2 meses, quando ela conseguiu receber o Zolgensma, a Heloísa só não tinha uma marcha independente, ela só não caminhava sozinha, mas a Heloísa pinotava, a Heloísa estava em casa, a Heloísa respirando sozinha e comendo pela boca. Ela estava sem apoio, ela pinotava, só não caminhava ainda sozinho. Aí recebeu os Zolgensma. Aí recebeu o Zolgensma com 1 ano e 2 meses. E aí depois disso a Heloísa tá em uma vida tranquila. Gente, eu vi um vídeo da Heloísa pinotando, virando cambalhota. E aí agora o Zolgensma e essas outras medicações, elas garantem então que essa proteína seja produzida e os neurônios sejam preservados. Exatamente. O que morreu eu não consigo, né, voltar. Mas a Heloísa, quando a gente começou a medicação, ela estava com 14 dias. Então, ali, poucos neurônios tinham morrido. Então, assim, dali pra frente, eu consegui segurar a doença. Eu consegui não deixar a doença evoluir como foi por irmão. A partir dessa medicação mais cara do mundo, você consegue garantir que a vida dali pra frente pode ser melhor. Pode ser. E pode ser enorme. Pra sempre. Pra sempre. E ela é dose única, né? Então, a Heloísa fez essa medicação no Amoxicilina até conseguir o Zolgensma, fez o Zolgensma, pronto, a Heloísa está super. Gente, para você, Lorena, né, o que significa olhar para essas crianças, dar esperança? O que eu falo é que
o irmão dela, o Heitor, veio para salvar a Heloísa. Porque se o Heitor não tivesse essa doença, a gente não ia fazer esse diagnóstico da Heloísa. E assim, quando a gente vê as outras crianças que não tiveram a mesma oportunidade dela, a gente fica, poxa, queria que todos esses pudessem ter a mesma oportunidade que a Heloísa teve. Mas, infelizmente, a gente ainda tem essa questão do diagnóstico precoce, do teste do pezinho, que a gente precisa, é fundamental. Essa doença é muito grave para ela não estar no teste do pezinho. E ela vai ser implementada. A gente tem fé aí que os próximos vai dar meses certo. vai ser, porque ela já está no rol para ser colocada na próxima fase do teste do pezinho. Porque é uma doença muito grave. Então, a gente precisa fazer esse diagnóstico cedo para que outras Heloísas permaneçam por aí, né? Que a gente consiga dar melhor qualidade de vida para todas essas crianças. Nossa, é muito diferente. Você se emociona quando você chega ao hospital, vê aquelas crianças, os seus bebês, né? Como você chama. Como é que você fica, assim, como pessoa, como ser humano, dentro desse processo? Eu me emociono, assim, eu realmente sou mãe deles. Eu até brinco assim, que eu sou mais mãe deles do que as próprias mães, porque não é fácil, sabe? Assim, tem algumas crianças que eu olho assim, meu Deus, o olhar deles pra gente, assim, às vezes é um olhar de tão carência, sabe? De tipo, me ajuda, às vezes, e você pensar que aquelas crianças, tudo que elas olham o dia todo é um teto. Eles ficam deitados na cama e eles só veem um teto. A gente ainda consegue, às vezes, colocar um tablet, que eles amam um tablet. E a gente consegue, às vezes, levar-nos para fora do hospital. Nádia, se você vê o olhar dessas crianças vendo o céu, meu Deus, eles ficam radiantes. A gente conseguiu, agora mais recente, naquela parada que teve, que o médico que passa na frente, levamos as crianças, porque assim, para você entender, a estrutura que a gente consegue para levar essas crianças para fora é grande, porque o aparelho deles de ventilação é fixo. Então eu preciso de um ventilador portátil para levar eles até lá fora. Nem todos têm. Então a gente consegue, junto com o diretor, com a secretária de saúde, para disponibilizar essas máquinas para levá-los lá para fora. Os fogos, meu Deus, assim, o olhar deles para os fogos, para o céu, para ver aquele colorido. Ai, a gente fica com o coração partido, assim, sabe? Porque queria eu poder levar todas essas crianças para casa. Queria que eu pudesse, assim, que todos eles ficassem com seus irmãos em casa, com seus familiares, com suas famílias, que pudesse ver uma coisa simples, as estrelas, o céu. E muitas vezes a gente não consegue, né? Mas coração partido, eu tô. E quando a gente consegue levar eles para o shopping, meu Deus, a alegria deles vendo o Papai Noel, meu Deus, assim, sabe aquele olhar? E aí todo mundo se emociona, o Papai Noel chora, e a gente fica lá, porque assim, não é fácil, sabe? Não é fácil para as crianças. Até quando a gente pega a Constituição, o que tem lá? Que a criança ele tem direito à saúde, a ir para uma escola, ao lazer. Qual é o lazer dessas crianças? É assistir um tablet o dia todo. Então não é assim, a gente queria, por isso que eu luto muito assim por essas crianças, porque eu não queria que outras crianças, como mesmo depois que eu comecei todo esse processo com a medicação e com o diagnóstico da AME, ainda chegou uma criança lá, ele chegou para mim já com anos e meses. Então ele já chegou tracostomizado, entubado, né? Foi tracostomizado ainda. Mas eu já sei que ele vai ser igual aos outros que estão lá. É tanto que tem um, que é o Bernardo, que ele vai para casa, ele é do Maranhão, Timbiras. E já tô sofrendo porque ele vai para casa, mas a gente conseguiu porque é aquela coisa, eu quero que ele vá para casa, mas eu quero que ele vá com segurança. Então a gente precisa, não é só de uma cama e de um aparelho de ventilador lá na casa dele. Eu quero que ele tenha profissionais capacitados, que entendam sobre a doença, que possa ajudá-lo, que possa identificar qualquer intercorrência. Então, Bernardo, já ele vai para casa. A mãe dele é uma pessoa muito capacitada. O tempo que as mães ficam no hospital, muitas vezes elas aprendem mais do que sabem mais do que a gente. Eu sempre falo para todas as pessoas assim, escutem as mães. Ela chegar para ti e disser, meu filho não tá bem. Eu tô achando a secreção dele muito espessa. Eu tô achando que ele não tá bem, ele tá sentindo alguma dor. Elas falam assim, os parâmetros da ventilação dele não tá boa. Ele tá com taquicardia, eu já sei, sabe? Tem uma mãe lá que eu brinco que ela pega o estetoscópio, às vezes escuta, menina, a doutora tá com sibilantes. Eu, como é? Eu já botei o estetoscópio no sibilante.
Então, assim, ela é muito capacitada. Então, eu sei que ela vai para casa, ela vai saber como cuidar dele. Mas aí, por exemplo, eu vou dar alta para ele e já tem outra criança com AME que vai para o lugar dele. E é isso que eu não quero. Eu não quero que outras crianças ocupem os mesmos lugares deles. Eu espero que também, né, sobre a AME, você compartilhe esse conteúdo, essa emoção, essa dedicação. Doutora Lorena, eu queria lhe parabenizar, viu, por todo esse trabalho, por toda essa dedicação a essas mães, a essas crianças, a essas famílias, né, pelo seu trabalho de identificar, né, o autismo nas crianças, de identificar a AME e torcer. Me convide que eu vou ser uma embaixadora do teste do pezinho ampliado para que as pessoas possam já identificar essa doença e evitar que essas crianças tenham um destino que tantas outras tiveram. Mais Heloísas, né? Queremos mais Heloísas. Muito obrigada, eu queria agradecer a sua presença hoje aqui no nosso Pod Saúde Pi. Obrigada, eu fiquei extremamente feliz, emocionada. Eu espero muito que o nosso maior, que a gente mais quer isso, é disseminar mais sobre o autismo, disseminar mais sobre a AME, para que a gente possa fazer cada vez mais diagnósticos precoces. Se Deus quiser. Obrigada. Eu queria também agradecer aos nossos parceiros aqui do Pod Saúde Pi, ao Vilar Hospital de Olhos e ao Hospital Flávio Santos, que estão nos apoiando e que apostam no Pod Saúde Pi. Eu espero que você compartilhe muitos conteúdos que já estão disponíveis aqui no nosso canal e a gente se encontra no nosso próximo episódio. Até lá. Tchau.